Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da avaliação psicopedagógica, da leitura escrita e da oralidade. E para a gente pensar um pouquinho sobre, né, essa temática, eu trouxe para vocês um instrumento que eu utilizo aí para avaliação clínica, para a gente perceber principalmente as questões das alterações ortográficas, o Zorzi, né? O Jaime Luiz Zorzi, ele é um fonoaudiólogo e ele traz muitas contribuições aí para a gente pensar, então, a questão da análise das alterações ortográficas. E para isso, ele traz uma classificação, né, de 10 erros comuns dentro das questões ortográficas. E são esses erros que eu vou passar para vocês, né, e que são importantes de nós observarmos e analisarmos quando avaliamos a escrita ali do sujeito, seja ele criança, adolescente ou do adulto. O primeiro erro mais comum é o que ele vai chamar de representações múltiplas, né? E o que são as representações múltiplas? Então, algumas das correspondências entre letras e sons do português são estáveis, ou seja, não tem mudanças, né? Há um determinado som correspondente sobre uma letra. Entretanto, existem situações diversas nas quais o mesmo som pode ser escrito por várias letras e até mesmo o caso de uma só letra poder representar mais do que um som. E aí a gente sabe, né, que tem umas letrinhas abençoadas aí que trazem diversos sons, né? Por exemplo, o X, né, que vem com som de Z, com som de CH, ou CH com som de X, e isso traz muitas confusões na hora da escrita, porque uma mesma letra, então, ela pode ter diversos sons. O S, por exemplo, também é um desses exemplos. Então, por exemplo, aí, no carroça, né? Carroça, travesseiro, queixo, girassol, macarrão. Então, lá no carroça, né, ele tem som de S, de SS, C cedilha. O travesseiro, né? Esse seiro tem som de, pode ser o C, pode ser o S, né? Também muitas vezes tem crianças que confundem com C cedilha, pode confundir com C cedilha. O queixo, né? O X, que tem o som do CH ou do X, ou seja, então ele traz várias representações, né, gráficas de um mesmo som. Então, alguns mais comuns aqui que eu vou passar para vocês, por exemplo, do som S, né, do fonema S, que é a letra S. Então, ele pode ser escrito por uma diversidade de letras, que nem o S de sacola, o SS de pássaro, o C, ele vai ter o som de C do cinema, o cedilha, né, do paçoca, e muitas vezes também o som do Z, né, que é o Z da casa, que escreve com S. E a ideia, né, de que sempre que estiver entre vogais, o S vai ter som de Z, nem sempre. Vai ter palavras ali que o S vai estar entre vogais e não vai trazer ali o som de Z, tá, minha gente? Então, só utilizar essa regrinha para ensinar as crianças também não dá muito certo, né? Porque toda regra tem uma exceção. E o fonema Z, ele pode ser representado ali pela letra Z, então de zero, né, igual de zero, o S de casar ou de casa, como a gente já viu, e também o X como exame, né, ou examinar. Então, esse bendito X aí que também vai trazer um som de Z. E o fonema Sh, né, essa que tem essa letrinha que parece um desenho de música, né, ele tem o som de Sh. Ele pode ser grafado, então, ou com o X de enxugar, ou com o CH de chegar. E você vê que tem o mesmo som, né? O X. E o fonema que é esse número 3 aí, que parece um Ezinho, ou um Ezinho ao contrário, né? É o J. Então, ele pode ser representado pela letra J, né? O J de janela, ou G de geladeira. Ambos têm o mesmo som, porém representados por letras, né, por grafemas diferentes. E também o fonema que pode ser, então, escrito aí com a letra Q de querer, de quero, de quiabo, o C de carro ou K de Kátia. Você vê que nessas três possibilidades ele tem o mesmo som, né? A articulação do som é a mesma, tá? Então, isso são alguns erros comuns ali na escrita, que principalmente no início da alfabetização é algo que não é fácil para a criança.
Porque como ele vai se pautar ali naquela sonoridade que ele vai utilizar as referências que ele já construiu, né? Então, os conhecimentos que ele já construiu para tentar escrever ali. E por isso que a gente fala que a escrita da criança é por hipóteses, porque ela lança um monte de conhecimentos já adquiridos e construídos para buscar, então, essa representação escrita da nossa língua, que não é nada fácil. E a letra R, né? A letra R é fantástica para a gente pensar, porque ela pode ter o som, né, do R forte, que a gente costuma falar, né? O R, né? Que é o de rede, de carro. E também ela pode ter o R, que a gente chama muitas vezes de R-tap. Você vai ver como R-tap ou R alveolar, tá? O R forte é o R veolar. E esse Rzinho fraco, né? O R brando, o R fraco, R-tap, é o R alveolar. Então, que é o de barata, de arara, de fogueira. Então, esse R brando, tá? E outra letrinha que traz bastante confusão também e traz essa relação das representações múltiplas é a letra MN. E por quê? Porque esse MN, ele, apesar de muitas vezes as duas ali já trazerem a mesma sonoridade também, mas em momentos diferentes, né? Ela vai representar não só a letra MN, mas, por exemplo, a nasalidade, né? Ela é uma marca de nasalidade, que é o Azinho com o tio em cima. Então, an de A com tio, an de A com M, ou an de AN. Então, aí no primeiro exemplo que vocês podem ver aí, né? Por exemplo, então, irmã, samba, canta. O som é o mesmo, a sonoridade é a mesma, porém, em cada palavra ela traz uma forma de representação. E aí as nossas regrinhas da língua portuguesa. O mesmo vai acontecer nas outras marcas de nasalidades, no em, in, on e tá? Então, eles trazem ali várias representações, seja com o tio como marca de nasalidade, ou seja, esse an com M e an com N, tá? Aliás, todas as vogais aí com MN. Outros erros comuns aí que a gente pode ver também, né? E aí, só lembrando, né? Porque a gente sempre ensina a partir de uma regrinha para as crianças, né? Que o M sempre vai vir antes de P e B e o N nas outras possibilidades. E o N, geralmente, ele vai vir só no meio ali da palavra também. Ele raramente vai aparecer lá no final das frases, não, das palavras, né? Então, é muito comum a criança, no momento da escrita também, ela fazer essa inversão. Ela não vai decorar logo de cara essa regrinha, né? Então, ela pode fazer essa inversão de MN. Então, por exemplo, ele como perguntou, colocar um N, colocar o M ao invés do N. Ou combinar, né? Então, colocar um N antes do B, né? Então, uma coisa que ajuda bastante as crianças a lembrarem, né, dessa regra do M antes de P e B, eu brinco assim com elas assim, que o M é a mamãe. Então, a mamãe, ela sempre vai estar perto do papai e do bebê. Então, para eles aprenderem de uma forma mais lúdica e se apropriarem dessa regra do M antes de P e B, a gente pode fazer essa brincadeira. Então, a mamãe sempre vai estar perto do papai e do bebê. Se não estiver perto do papai e do bebê, não é a mamãe. Daí a letra N, tá? E então é uma forma da gente fazer intervenções aí já com a criança também. E aí tem mais alguns exemplos que vocês podem ver aí, né, de como pode ocorrer essa troca do MN na escrita da criança. O segundo erro comum aí que nós temos, né, nas análises ortográficas é o apoio na oralidade. Esse, então, é um dos mais comuns mesmo. E o que é esse apoio na oralidade? É justamente aquela criança, aquele sujeito que vai escrever como ele fala. Então, as marcas que ele traz ali na fala, na oralidade, ele vai trazer essa representação ali quando for fazer a escrita. E isso a gente vai ver muito, né? Com pessoas que muitas vezes comem letra, que nem, por exemplo, na palavra bombeiro, né? A gente fala bombeiro, a gente raramente vai falar bombeiro, né? Então, a gente pode tirar aquela letra, fazer uma omissão. Só que essa omissão, ela está direcionada, na verdade, ao apoio da oralidade, né? Porque a omissão é outro erro analisado aí nas questões ortográficas, tá?
Mas voltando aqui no apoio na oralidade, então o apoio na oralidade são essas marcas da fala que a gente traz para a escrita. Para além das questões comuns mesmo do processo de aquisição de escrita, crianças com problemas, né, ou com demandas ali de transtornos de linguagem, vai ser muito comum essas marcas da oralidade vir para a escrita. Então, pessoas que têm, né, crianças que têm ali, que sabe que são fanhas, que têm dificuldade, que pode ter muitas vezes o céu da boca, né, aberto, então aquela fenda palatina, o que a gente chama de fenda palatina, isso pode trazer para ela dificuldades na oralidade e que vão ali também trazer dificuldades depois na escrita, porque vamos lembrar que a nossa língua ela é fonética, então se eu falo errado, eu ouço errado e eu vou representar errado, tá? Então, isso é muito comum também aí no início da alfabetização, mas também pode ser aí um sintoma de outros transtornos de linguagem. As omissões, né, até já falei um pouquinho das omissões ali, mas o que que é a omissão? A omissão é quando a criança, o adolescente, né, o sujeito, ele vai literalmente omitir alguma letra, alguma sílaba, algum dígrafo, né, dentro da palavra. Então, isso vai ser muito comum também. Então, a gente brinca lá que a criança come letra, né? Na escola, os professores falam assim, a criança está comendo letra. Mas esse comer letra, na verdade, é essa omissão, que pode ser, então, de uma letra ou de uma sílaba. E detalhe, gente, né? É muito importante a gente, sempre no momento da avaliação, linkar esses erros ortográficos com outras habilidades ou com outras dificuldades que a criança possa estar tendo, né? Tanto na área da linguagem mesmo, como também no raciocínio lógico-matemático, nas áreas motoras. E por quê? Porque essa omissão, né, essa ausência, muitas vezes, de letras ou sílabas, ela também pode estar associada a transtornos específicos de aprendizagem, como a dislexia e a disortografia. Tá? Então, isso também ele pode ser um sintoma comum dentro desses transtornos, não só por conta da dificuldade em si, mas também por conta de um transtorno. Como que eu vou identificar? Conhecendo quais são as características da dislexia e conhecendo quais são as características da disortografia, certo? Então, alguns exemplos ali que, né, que eu trouxe para vocês, o tanque, né? Aí a criança, o sujeito vai escrever taque, né? Comendo ali o nosso N, né? Omitindo o N. O quente, combinar, ali, então combinar, perdido, então já omitindo ali uma sílaba. Então, é muito comum isso também no início da alfabetização, mas também são marcas, então, de transtornos aí de comunicação, não, transtornos de aprendizagem, como a dislexia e a desortografia. Tá? Aqui o exemplo que eu até falei para vocês lá do bombeiro, né? Então, essa omissão do bombeiro, da tesoura, ela não vai ser marcada como uma omissão, mas sim como um apoio na oralidade. E isso por quê? Porque é comum nós falarmos bombeiro, tesoura, a gente omitir a gente omitir, por exemplo, essa letra I, omitir essa letra U na fala. E essa omissão, ela faz, então, com que seja um apoio na oralidade, na verdade, tá? Então, ela não vai ser uma omissão, porque não é uma letra que não faz um sentido, que não tem um sentido porque ela omite. Né? Então, mais ou menos a gente pensar dessa forma. Se a palavra que ela está falando, assim, ela omite uma letrinha, mas faz sentido na questão da fala, o porquê que ela está escondendo, está faltando aquela letra, aí sim a gente vai falar de omissão. Agora, aliás, volta aqui, deixa eu corrigir. Se faz sentido essa, então essa diferença, se faz sentido essa letra que está sendo omitida, então a gente vai falar que é um apoio na oralidade. Então, porque faz sentido. Se a ausência da letra, se a ausência da sílaba não faz sentido, aí sim é uma omissão, tá? Então, que nem nesse caso, bombeiro, tesoura, ela está escrevendo como ela fala, então é apoio na oralidade. Agora, em casos, como eu mostrei aqui anteriormente, né, do combinado, perdido, ou da mamãe ali mesmo, né?
e no coitada, no qual ele vai omitir letras, vai omitir sílabas, mas que não traz uma relação lógica para aquela omissão, para a falta daquela letra, então é o que a gente vai chamar de omissão, tá? Seguindo, junção e separação. Aqui a gente vai ouvir muito na escola como hipossegmentação e hipersegmentação. Então, alguns autores vão trazer aí para a gente também essa relação da junção-separação como hipersegmentação e hipossegmentação. Hipossegmentação, quando a criança ela não ela segmenta muito pouco as palavras, ou seja, ela escreve tudo aglutinado, né? Ou escrita aglutinada, é tudo junto. Então ela escreve como se fosse uma coisa só. E a hipersegmentação é quando a criança ela coloca espaço em tudo. Então cada sílaba falada, muitas vezes, ela vai colocar um espaço ali. Então é a dificuldade que a criança vai ter, que o sujeito vai ter ali, para separar, né, então essas unidades sonoras, que são as palavras. Então, alguns exemplos ali para a gente ver. O de repente, embora, ou mais magra. E por que acontece isso? Se a gente perceber na nossa fala, a nossa fala ela é fluida. Então, muitas vezes, a palavra, ela vai dar a sensação de uma continuidade. Isso faz com que a criança, no início de alfabetização, ela tenha dificuldade de compreender onde começa e termina cada palavra, de forma isolada, tá? Então, isso é muito comum ali no início da alfabetização, mas também marcas lá de transtornos da linguagem. Então, né, transtornos de aprendizagem como a dislexia e a desortografia. Então, é muito comum e sempre temos que ficar muito, muito atentos ali. Algo que é muito comum também é essa confusão do ão e an. E aí, pasmem, gente, eu vejo muito isso, até mesmo no nível superior. Aí, alunos de graduação, de pós-graduação, com erros do ão e an, né? E por que isso acontece? Acontece justamente porque o som ele é muito parecido, né? Então, por exemplo, ali, o gostaram. E detalhe, né? Muitas vezes a gente tem essas duas formas de grafia, né? Então, o gostarão, que traz essa ideia do futuro, e o gostaram, que traz a ideia do passado, que é o que marca ali, então, essa temporalidade da palavra. Mas muitas vezes, né, os alunos, os sujeitinhos ali, as nossas crianças, elas vão escrever errado justamente por essa confusão. Então, sempre, né, a gente pode utilizar com elas essa referência, né? Aquilo que é futuro é o ão, com a o tio. E aquilo que é passado, que já foi, que já aconteceu, é o M. Então, esse eu não tenho nenhuma dica, assim, lúdica para a gente fazer. É, mas a gente sempre tem que marcar muito com a criança, né? Com criança, adolescente. Quando eu falar criança, entenda todo mundo, tá? Tanto no início da alfabetização, quanto quando tem problemas ali no processo de alfabetização, que existe, então, essa diferença, apesar do som ser muito parecido. Tá? É, Outro erro muito comum que os Orsi vai mostrar para a gente é a generalização de regras, né? E o que é essa generalização de regras? Então, essas alterações refletem um processo no qual um conhecimento gerado em uma determinada situação é estendida a outras. E eu até falei lá em sala para vocês, é quando o aluno ele pega um conhecimento que ele já construiu e ele vai generalizar esse conhecimento, ou seja, ele vai aplicar em outras situações que são parecidas. Então, ali, ó, por exemplo, ao descobrir que papel se escreve com L no final, apesar de se pronunciar U, né, papel, a criança acredita que o mesmo se passe como chapéu, grafando-a como chapéu, né, daí com L ali. Então, ela pega uma ideia que ela aprendeu, né, um conhecimento que ela adquiriu, e ela vai generalizar para outras situações. Mas a nossa língua linda e maravilhosa, que tem diversas representações sonoras, nem sempre vai funcionar essa generalização, tá? Então, por exemplo, com caiu e caio, fugiu, né, cimento. Então, esse EI é muito comum na nossa língua, até mesmo porque muitas vezes o E a gente fala como I, né? Então, isso vai interferir ali no processo também de aquisição da escrita, pode dificultar ali, ou palavras, né, que a gente vai escrevendo errado mesmo. Então, isso é muito comum, essa generalização de regras aí com a criança, né? Ou que nem o tesouro aí, ó. O tesoura, né? Daí é esse
mais estendido é que a gente fala para a criança que é o L, então muitas vezes ela vai colocar o L lá, sendo que é o U, né? As surdossonoras, e as surdossonoras também é uma das principais características de erros ortográficos que estão aí marcados na dislexia e na desortografia, sobretudo na dislexia, né? E o que, que são essas falhas ou esses erros das surdossonoras, né? São letras que representam certas consoantes sonoras produzidas pela, então, com a vibração das pregas vocais, que são substituídas por letras que correspondem a consoantes surdas, né? Então, produzidas sem vibração nas pregas vocais e vice-versa. E aí, alguns exemplos para a gente ver, né? O machucado, né? Ao invés de falar machucado, a criança pode falar ou escrever machucado. E por quê? Porque esse né, do cado e o g, né, ele tem o mesmo ponto de articulação, é muito próximo o ponto de articulação ali. Então, pode trazer essa dificuldade da criança distinguir um fonema do outro. Assim como acontece lá em tijolo e ticholo, jornal e jornal, viajaram com viajaram, né, churrasco, né, o churrasco com churrasco, acordou com acordou, dente com dente. Então, ou seja, as letras lá, FV, TD, CG, XJ, CHJ, são aí a que nós conhecemos como surdossonoras. Ela é muito difícil, né? São sonoridades difíceis ali para as crianças. Como eu falei para vocês, ela é uma marca muito presente, principalmente na dislexia, desortografia, mas também em crianças que têm distúrbios do processamento auditivo central, o famoso PAC. E por que que isso acontece? Como o ponto de articulação ele é muito próximo e a sonoridade é muito similar entre elas, quando a criança ela ouve, ela tem um problema já de processar aquilo que ela está ouvindo. E se ela ouve esse som e esse som ele tem uma sonoridade que é muito próxima, muito parecida, vai confundir ainda mais. Então ela vai ter muita dificuldade na representação dessas letras surdas sonoras, tá? Então, ali, ó, os fonemas de P, T, K, F, S, né, e o J são considerados surdos pelo fato de não apresentarem a vibração das pregas vocais quando são produzidos. Então, contrariamente aos fonemas B, D, G, V, Z e o X, são considerados sonoros por serem produzidos com vibração das pregas vocais. O traço de sonoridade corresponde, então, à única distinção entre os pares destes dois conjuntos de fonemas, PB, TD, né, KG, FV, SZ, SZ e os XJ, tá? Que é o X e o J. Então, esse conjunto de sons aí, gente, são muitos, é muito comum os erros deles no processo de aquisição da base alfabética, ou seja, no início da alfabetização, mas também muito presente e ali em transtornos de comunicação, transtornos de linguagem e transtornos de aprendizagem. O oitavo erro comum aí dentro das questões ortográficas é o acréscimo de letras, né? A gente viu lá a omissão, quando a criança ela tira, então, uma letra ou uma sílaba, e aqui, na verdade, é o acréscimo. Então, a criança ela vai colocar, muitas vezes, uma letra onde não tem. Letras e também, às vezes, até sílabas, ela vai colocar também uma sílaba onde não existe ali, tá? E detalhe, isso vai acontecer muito, principalmente quando a gente tiver a presença de uma consoante que não é seguida por vogal. Porque o mais comum, o padrão, ou o que a gente vai chamar de canônico na nossa escrita alfabética, que ela é uma escrita silábica, é a presença sempre de uma consoante e de uma vogal. Quando nós iniciamos o processo de alfabetização, nós trabalhamos com as sílabas que a gente chama de sílabas simples, que é consoante e vogal. Quando a gente passa lá para trabalhar com a criança, com os dígrafos e com os encontros consonantais, a gente sempre vai ter, muitas vezes, ali a presença de duas consoantes, por exemplo, de duas ou mais consoantes ali, que estão próximas, e que não são seguidas por vogal. E isso faz com que a criança acabe colocando uma vogal ali no meio, né? Então, por exemplo, ali, ó, em lugar de vez, ela escreve VC, né?
porque tem o apoio na oralidade ali também, né, nessa questão da sonoridade, mas também um acréscimo de letra para fazer sentido aquilo que ela está falando. Ou carta, né, que daí aqui tem o R-tap ali no meio, né, o R alveolar, e aí ela escreve o quê? Coloca uma vogal. Então ela escreve carata, né? Porque ela não vai admitir, por exemplo, que uma vogal, uma possível vogal ali, tá faltando alguma letra. Então ela acrescenta uma letra ali. E isso é muito comum com crianças recém-alfabetizadas, tá? É muito comum, né? Ou o preto, ali você vê que ela tem, assim, tá faltando alguma coisa, então acaba colocando, acrescentando mais uma letrinha ali. Ou muitas vezes repetindo uma letra também dentro da frase. Dentro da frase, não, desculpa, dentro da palavra. Letras parecidas, né? Então, o nono erro ortográfico aí é as letras parecidas. E isso vai acontecer muito, gente, com crianças no início da alfabetização, com crianças pequenas que ainda não têm definido a questão da lateralidade, e também, né, com crianças, principalmente aí com crianças que são disléxicas. Porque vamos lembrar que a dislexia ela é um transtorno de leitura, que também vai afetar a questão da escrita, mas ela traz para o sujeito também uma descoordenação ali das suas habilidades psicomotoras. Então, as habilidades psicomotoras, visuais, né, visomotoras da criança, ela também é comprometida. Então, letras que são parecidas como P, B, D, Q, a criança ela pode fazer trocas. Ou letras que são parecidas ali, por exemplo, H, L, então M, N, W3, M, N, a criança ela pode confundir na hora da escrita e usar uma coisa ao invés da outra ali. Então, alguns exemplos para vocês verem ali, né? O telha. Então, ao invés de usar o L, ela vai colocar o N. Música, né? O bicicleta. Ou seja, todas as letras que têm as características, né, parecidas na sua grafia, ele pode fazer uma confusão. Principalmente na dislexia, tá? Porque vamos lembrar que dislexia é um transtorno de leitura. Então, ele vai trazer isso na leitura, e daí vai trazer muitas vezes também dificuldades ali na fala, na compreensão daquilo que ele está lendo, mas também na sua representação escrita. E o último erro ortográfico comum aí são as inversões. E o que são as inversões? Então vamos lá. As inversões referem-se a confusões ou alterações que dizem respeito à posição das letras ali dentro da palavra, né? Quer em relação ao próprio eixo, né? Espelhamento ou rotação. Então é a letra espelhada que a criança faz, quer em relação ao local que deveria ser ocupado dentro da palavra. Ou seja, o sujeito ele inverte, né, de posição letras ou sílabas. Então, por exemplo, ali, ó, estava. Então, ao invés de escrever estava, ele vai escrever setava. Isso vai acontecer muito, de novo, como eu já falei agora há pouco, quando a gente tem uma consoante, é muito comum quando a gente tem uma consoante que não é seguida por vogal. Então, a criança ela faz essa inversão, porque para fazer sentido essa escrita, sempre é consoante vogal. Então, ela pode fazer essa inversão aí, tá? Tanto de letras quanto de sílabas, então. Essa inversão, então, ela está relacionada não só à questão do espelhamento da letra, mas também, então, a essa inversão aí da sílaba e letra dentro da palavra. E a gente vai ver também, às vezes, né? Geralmente isso vai estar muito presente, né, na desortografia. A criança ela pode escrever muitas vezes a palavra também, de palavras menores, fora de ordem numa sintaxe. Então ela vai escrever lá um parágrafo, ela troca as palavras de lugar. Isso pode acontecer também na desortografia. É bastante comum ali também, tá? Então, alguns exemplos ali, ó, confusões entre o B e D, de cebola, então escreve cedola, tradalhar, como trabalhar, ou também as inversões aí quanto à posição, como eu já mostrei para vocês. Do barco, então, ao invés de barco, vai escrever braco, né, ou secova, como ao invés de escova. Então, isso é muito comum também na dislexia, na desortografia, no sujeito que também lá tem pá, que também a gente pode observar essas trocas também, e também no processo mesmo de início da alfabetização. E isso, só para a gente fechar essa ideia aqui,
né? É muito importante nós sempre termos em mente o quê? Nós conhecermos essas dificuldades ortográficas, né? Esses erros, mas para além disso, é compreender como que aquilo se manifesta na criança, no sujeito, no adolescente. Porque no início da alfabetização é comum, esses erros eles são comuns, eles não são sintomas. Porém, se eles são persistentes, mesmo com intervenção, com uma boa intervenção, eles são mais resistentes, eles não são superados pela criança, isso pode ser, não, e somado a outras características, isso pode demonstrar que a criança pode ter algum transtorno de aprendizagem, voltado ali para a leitura e para a escrita. Então, dislexia, desortografia. Né? Então, pode ser que ela tenha algum transtorno ali, caso isso seja persistente, permanente, mesmo com uma boa intervenção. Tudo vai depender da qualidade da sua intervenção e do tempo de intervenção. Quando a gente vai para o DSM, né, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, ele vai propor ali que para se fechar um diagnóstico dos transtornos de aprendizagem, nós temos que ter no mínimo, gente, no mínimo, pelo menos 6 meses de uma boa intervenção. Então, avaliar de como a criança está, 6 meses aí de intervenção e avalia de novo. Aí a gente vê, se teve pouquíssimo avanço ou não teve avanço, então, opa, fortes chances de ser um transtorno. E aí a gente vai associar a outros sintomas que a criança possa ter. Agora, se com 6 meses a criança teve uma boa evolução, desenvolveu e superou as dificuldades que ela tinha, então provavelmente não é um transtorno, era só uma dificuldade, algo do processo, tá? Então, aqui fecha então as nossas análises ortográficas, que é o que vocês vão utilizar como referência para aplicar então o nosso instrumento, o inventário ali do Zorse, que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só trocar a nossa apresentação. Ah, então vamos lá. Vou colocar o outro aqui para vocês verem. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês mandam uma mensagem para mim e aí a gente vai conversando, tá? A gente vai conversando sobre as questões ortográficas aí. Então, eu deixei para vocês lá um roteirinho de algumas coisas que a gente vai trabalhar ou avaliar na criança quando a gente vai fazer essa avaliação da leitura, escrita e da oralidade. O foco deste roteiro, ele é escrita, tá? O foco dele é escrita. Porém, a gente vai trabalhar com a questão da leitura, a gente vai trabalhar com a questão da oralidade também. Então, dá para a gente avaliar tudo nesse mesmo momento. Então, esse do Zorse tem aqui as orientações de como aplicar, tá? Então, depois vocês dão uma lidinha. O que que a gente vai, como que a gente aplica? Nós temos um ditado de palavras, um ditado de pseudo-palavras, de frases, de texto e uma produção de texto. Tá? Então, esses são ali o que a gente vai aplicar, né, o instrumento que a gente vai aplicar para a criança. As palavras são palavras de alta frequência e baixa frequência, ou seja, palavras que são comuns para a criança ouvir, de alta frequência, ou palavras que não são tão comuns, que são as palavras de baixa frequência. São palavras que têm uma escrita regular, simples, e tem palavras que têm uma escrita irregular, né? Então, ou seja, são mais complexas, depende de alguma regra ortográfica específica. E nas pseudo-palavras, o que são as pseudo-palavras? São palavras que são inventadas, são palavras que não existem. E, porém, para a criança escrever, ela vai lançar mão de conhecimentos ortográficos já adquiridos. É aqui que ela faz a generalização, tá? Então, ela vai pegar conhecimentos que ela já tem e trazer ali para referência. Se a criança, quando ela escreve, ela traz uma correspondência sonora, ou seja, uma representação múltipla, quando ela traz essa correspondência sonora, a gente não considera erro. Porque, por exemplo, a langesa. Se ela escrevesse langesa com Z, a gente não consideraria um erro, porque tem correspondência sonora. Por exemplo, beleza, né? Que vai também traz a mesma forma ali de escrita, mas é com Z. Só que se ela escrever langesa com M, aí a gente vai considerar um erro. E que erro é? De representação múltipla. Por quê? Porque M não vem antes de G. E nem de J se ela colocasse um J ali. Então, isso a gente tem que observar muito quando a gente avaliar as pseudopalavras.
Então, sempre quando traz sentido uma correspondência fonética, sonora, tudo bem. Mas quando não traz uma representação fonética, sonora, então a gente considera um erro. E como a gente vai avaliar? A partir, né, das características que o Zorzi apresenta para a gente. Então, você vai fazer o ditado de palavras para essa criança. Eu sempre indico, no contexto de clínico, você não vai fazer todo o teste no mesmo dia com a criança. No contexto clínico, você pode dividir ele em 2 ou 3 sessões. Então, você aplica o ditado de palavras e um teste projetivo, e depois um jogo. Daí, na outra sessão, você faz as pseudo-palavras e mais um outro teste que você quer aplicar. Então, você pode dividir. Então, o que eu indico? Palavras e pseudo-palavras, você pode fazer no mesmo dia. Num outro dia você faz o ditado de frases, e aqui tem as frasezinhas para você ditar para a criança. E num outro dia você faz o ditado de texto, então aqui tem o texto que você vai ditar para ela, e uma produção textual. Então a criança vai fazer uma redação. É interessante você sempre pedir 2 redações. Claro, né, minha gente, que por favor não vai pedir 2 redações no mesmo dia para a criança, né? Porque uma já traz um nível de dificuldade. Então, você pode pedir uma num dia e no outro dia você pede outra. Você pode fazer ela lá no início na EOCA, dependendo de como foi o andamento. Você vai fazendo durante as sessões lúdicas. Então, você pode, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Você pode mesclar isso aí no dia a dia ali das sessões que você organizou para a criança, tá? Então, este é o roteiro do Zorzi, que a gente vai aplicar. Então, aqui já tem então, as palavras, as pseudopalavras, as frases, o ditado de texto e algumas temáticas aqui para redação. O que é interessante? Vocês aplicarem com alguém e para ver como ela escreve. E aqui vale até um adolescente, gente, né? Porque, principalmente nas pseudopalavras ali, não é algo comum a gente escrever pseudopalavras. Então, a gente tem que lançar mão daquilo que a gente já construiu. Quando você faz essa avaliação da escrita, você está avaliando não só as questões ortográficas, mas que nem, por exemplo, ali na redação. Você vai avaliar também a forma de narrativa, né, da criança. Então, se tem coerência, né, começo, meio e fim, se ela consegue estruturar uma sintaxe, né, um parágrafo de uma forma coerente, se tem coesão no texto. Então, todas aquelas características que eu apresentei para vocês lá na aula, a gente vai observar nessa produção textual, certo? E, para além disso, a gente pode observar também aqui algumas relações lógicas da criança, né? Então, a utilização da folha pautada, como que ela faz, se ela dá o espaço, se ela utiliza pontuação, se ela organiza ali o texto, né? Então, a gente vai avaliar isso de uma forma geral. A como a criança segura no lápis, como que ela escreve, se ela usa muita borracha, se ela fica pedindo para você repetir a palavra, e aqui é legal também, porque dá para a gente avaliar o quê? Percepção auditiva. Então, aqui a gente já consegue perceber se a criança está ouvindo direitinho, se ela tem dificuldade. E você vai perceber isso como? Se ela pedir para você ficar repetindo a palavra, se toda hora ela pede para você repetir. Se ela faz aquelas expressões tipo assim, oi, né? Não estou ouvindo, né? Se ela vira de um lado, né? Se ela te ouve, ela olha olhando para você diretamente, ou ela vira sempre está virada para um lado específico. Isso demonstra que muitas vezes aquele é o ouvido que a criança escuta melhor. Então, pode ser que do outro ela tenha uma dificuldade de audição, pode ser uma perda, pode ser um entupimento ali do canal auditivo por cera, por acúmulo de cera. Aí tem N possibilidades, né? Mas sempre, gente, o nosso instrumento de avaliação ele vai permitir para a gente um olhar global para essa criança. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de não é só porque é um teste de leitura escrita que eu só vou avaliar leitura, escrita e oralidade. Não, vou avaliar leitura, escrita e oralidade e tudo quanto mais ele me permite. Então, a gente tem que ter esse olhar psicopedagógico aí, analítico, né, dentro da atividade. E depois que você faz toda essa aplicação, você vai ter que fazer o quê? Né? Analisar. E como que você vai analisar? A partir das questões ortográficas que o Zorzi apresenta. E aí tem, eu deixei lá para vocês também. Deixa eu abrir aqui. Ih, será que eu abri?
Não, não coloquei. O roteiro, né? Tem esse roteiro aqui, que é o roteiro de observação ortográfica. Então, ali vai ter, ó, tabela de correção, aí você coloca o que que você vai corrigir ali. Se é palavra, pseudo-palavra, frase, produção de texto ou, aliás, texto ou redação, tá? Então, você coloca ali o qual você está corrigindo, e aí tem lá os 10 tipos de erro que são comuns, e você vai avaliar, gente, a quantidade de erros que você vai identificar. Você vai avaliar palavra por palavra. Então, quando for lá para o texto, gente, é palavra por palavra. Aí você anota quantos erros e você pode colocar a descrição, é quando você coloca os exemplos de erros que ela apresentou ali descrita nessa produção textual dela. E por que que isso é importante? Porque é isso que é o que vai direcionar ali o psicopedagogo a pensar por onde ele vai começar as intervenções. Então, se ele tem vários tipos de erros, por onde que eu começo essa intervenção? Né? Qual o erro que ela tem mais? Qual o erro que é mais comum? É ali que eu vou trabalhar as intervenções mais pontuais. E detalhe, quando eu for fazer intervenção, eu nunca faço intervenção de todos os erros ortográficos. Eu vou escolher um, que geralmente é o que ela tem mais dificuldade, e a gente vai trabalhar aquele erro sistematicamente até ela superá-lo. Quando ela superar aquele erro, eu começo com outro. Aí eu vou intervir em outro. Aí eu vou intervir em outro. E aí até chega ali. Eu brinco que assim, a gente vai trabalhar durante um tempo. Quando a gente vê que a criança consolidou, eu volto ao primeiro erro. Aí eu faço uma atividade no qual ela vai ter o primeiro e o segundo erro que foi trabalhado. Se ela venceu, superou, passo para o terceiro erro. Se ela não superou, eu volto a trabalhar ele até ela superar, tá? Então, isso é uma estratégia que a gente tem aí no processo de intervenção. Porque não adianta eu querer trabalhar todos os erros ortográficos de uma vez só. Então, sempre eu vou trabalhar de forma espaçada, né? Isso é uma forma de estudo, né? De revisão. Então, trabalhei um erro ortográfico lá umas 2 semanas. Ela superou, certo? Joia. Então, começa a trabalhar o segundo erro ortográfico. Aí trabalha umas 2 semanas com aquele erro ortográfico. Ela superou aquele erro ortográfico. Faço um teste no qual ela vai ter o primeiro e o segundo erro trabalhado. Ela conseguiu fazer de forma plena? Opa, passo para o terceiro erro ortográfico. Ah, ela já esqueceu como que era o primeiro erro ortográfico. Então, eu volto a trabalhá-lo novamente. E assim a gente vai dando continuidade até vencer todos os erros ortográficos que ela tem. Então, todas as dificuldades que ela apresenta, tá? Se eu fizer tudo de uma vez, a criança ela vai ter muita dificuldade e ela não vai consolidar nenhum conhecimento. Ela vai ter muita dificuldade, que é o que acontece muitas vezes na escola. Sem vencer uma dificuldade ortográfica, o professor já começa a intervenção com outra. E aí vira uma bola de neve que não chega a lugar nenhum. Ou melhor, né? Chega na dificuldade e no fracasso escolar daquela criança. Então, minha gente, essa é a atividade. Se vocês conseguirem fazer durante essa semana, faz aí, aplica o teste Zorzi, aplica o instrumento do Zorzi, faz as correções e leva na próxima aula para a gente discutir um pouquinho, tá bom? Então é isso. Fico por aqui hoje. Espero que tenha contribuído aí um pouquinho aí para vocês. Qualquer dúvida, né? Me manda um zap, manda lá para mim que a gente vai conversando, tá, joia? Então é isso. Então, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, minha gente.